Eu quero que você imagine o seguinte cenário. Uma pessoa te liga no seu telefone celular e diz que possui provas, evidências bastante graves sobre os atos de um delegado da sua cidade. Um delegado influente. Como esse delegado está envolvido em vários crimes, em vários comportamentos antiéticos e que podem levar até a prisão desse delegado. O que você faria? Aceitaria receber esses dados dessa pessoa e passaria para alguém que você acha que pode fazer alguma coisa com isso? Mandaria para a polícia para investigar o delegado, sabendo que isso não pode dar em nada, sabendo que se passar para a polícia isso aí pode sumir qualquer evidência disso? Ou passaria para a imprensa, para quem possa lidar com isso e expor publicamente, causar algum tipo de movimentação em torno disso para que haja algum tipo de investigação? O que você faria? Você aí, recebe uma informação dessa, o que você faria? Bem, essa pergunta surge porque nesses últimos dias tem aparecido nesse debate em torno da imprensa, o papel da imprensa, o que a imprensa pode fazer ou não pode, se você pode receber informações hackeadas de alguém e veicular isso, se isso é crime ou se não é. Essencialmente o trabalho da imprensa é informar o público aquilo que é importante para o público. A proveniência do material é irrelevante. E com a prisão desses hackers, que inicialmente estava muito estranho, gente, a história estava muito mal contada, as coisas não se encaixavam de fato, mas na medida que foi passando as reportagens aqui, foram surgindo mais informações, aos poucos você tem começado a juntar essas peças e tem feito um pouquinho mais de sentido. Embora ainda não faça sentido completamente, a gente não tem todos os dados necessários para poder compreender a situação. Mas os hackers presos, principalmente o Delgatti, que é o principal acusado de ter hackeado as contas dos procuradores, de políticos, de jornalistas, de um monte de gente por aí, ele refez o percurso dele. Então ele conta exatamente de onde ele obteve tais dados e como é que ele chegou até o Dallagnol. Então isso nos dá um pouco mais de clareza, dá um pouco mais de plausibilidade essa história do Delgatti. E uma coisa que a gente descobriu no final de semana, que é muito bombástico, muita gente ficou escandalizada com isso, foi que o Delgatti chegou até o Glenn Greenwald e até a Intercept através da Manuela Dávila. Então ele foi lá, conseguiu invadir o celular da Manuela Dávila, falou com ela, contou que ele tinha um material em mãos, que envolvia poderosos, e a Manuela Dávila conversou com o Glenn, provavelmente, e repassou a informação do Glenn para o hacker. Só que nesse momento não me parece que a Manuela Dávila sabia que era um grupo de hackers, como é que eles tinham obtido essa informação. Não parece que ela chegou a entrar nesses detalhes com eles. Ela recebeu um telefonema no dia 12 de maio e ela disse o seguinte, olha, minutos depois, pelo mesmo aplicativo no Telegram, recebi mensagem de pessoa que inicialmente se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos para a seguir afirmar que não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras. Daí ela prossegue, sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem qualquer de natureza. E ela diz, apesar de ser jornalista e por estar apta a produzir matérias com um sigilo de fonte, repassei ao invasor do meu celular o contato do reconhecido e renomado jornalista investigativo Glenn Greenwald. Então essa aqui é a participação da Manuela Dávila nesse caso. O hacker contactou a Manuela, queria passar os dados para ela, talvez, não sei. A gente não tem ainda muitas informações sobre isso. Ela vai prestar depoimento, ela está viajando agora, está no exterior. Quando ela voltar, ela já se prontificou a depor, a dar todos os dados dela, passar o celular para a polícia investigar também. Então ela já se pôs à disposição para essa investigação. Então a gente sabe, ele se ofereceu para dar os dados para a Manuela, e a Manuela passou o contato do Glenn para essa pessoa, que possivelmente é o Delgatti, Porque nesse momento, como eu disse, as peças estão se encaixando agora. Antes de falarmos da Manuela, eu quero falar um pouquinho sobre esse hacker aí, esses hackers de Araraquara. Tem uma reportagem que descreve como é que ele descobriu, a brecha no Telegram, a brecha nos telefones para poder invadir os telefones. A impressão que eu tive é que foi um ato de sorte, gente, porque ele usou um telefone VoIP e ligou para si próprio e descobriu que era possível fazer isso e que era possível acessar a caixa de mensagens dele próprio através do VoIP, através de um sistema de telefonia online, virtual. E a partir disso ele começou a telefonar para pessoas poderosas através do sistema VoIP. Então ele descobriu uma brecha idiota, uma brecha tola no sistema e assim, através disso ele foi buscando esses dados e conseguindo apanhar essas informações. Então realmente não é ninguém profissional, não é um expert no assunto. Ele encontrou uma brecha idiota, e através disso ele conseguiu tudo isso que ele conseguiu. De acordo com os depoimentos, de acordo com o que a Polícia Federal disse. Então realmente foi um golpe de sorte desse cara, ele conseguiu invadir os telefones de todo mundo. Uma brecha idiota e conseguiu fazer isso. E agora sobre Manuela Dávila, Eu vou ser bem sincero com vocês nessa questão, gente, da Manuela. Eu vou ser bem sincero mesmo com vocês. Ela está de parabéns de ter atuado como qualquer jornalista sério atuaria na situação. A Manuela Dávila é formada em jornalismo. Então, primeiro, ela compreende a importância da fonte, ela compreende a importância da informação para o bem público, para as pessoas, para os cidadãos. Quando ela repassa o contato Glenn para esse hacker, que até onde a gente saiba,
Ela não tinha ideia que fosse um hacker, assim, alguém que tivesse roubado esses dados de alguém, então até esse momento não tem problema. E quando ela repassa o contato do Glenn para ele, ela faz isso porque ela sabe da capacidade e da reputação do Glenn para esse tipo de investigação. Porque ele já tinha trabalhado com questões como essa no caso do Snowden. Então o que a Manuela fez foi atuar como qualquer jornalista sério faria. Eu vou dizer para vocês aqui, gente, eu não sou jornalista, eu sou um escritor e eu trabalho com filosofia, então eu venho aqui tentar compreender o cenário no Brasil, tentar juntar as pontas soltas. Meu trabalho não é jornalístico, eu não sou jornalista. Eu não vou investigar um assunto, eu não vou fazer uma matéria, eu não vou preparar uma matéria. Eu analiso o que está acontecendo. Mas diariamente, muita gente me contata aqui, me escreve por e-mail dizendo que tem alguma prova, dizendo que tem algum tipo de material, me mandando sugestões de pautas, me mandando documentos. E eu vou dizer para vocês, gente, eu jamais parei para pensar como a pessoa obteve esses dados. Não passa pela cabeça. Muitas vezes foi uma pessoa que trabalha naquele ambiente, recebeu aquele documento, muitas vezes é uma pessoa, sabe, realmente não me interessa. O que me interessa é se aquele documento é autêntico e se é verídico, se é de interesse público. Só como eu não sou jornalista, como eu não trabalho com esse tipo de assunto, como eu não vou escrever uma matéria aqui, como eu disse, o que eu faço se for uma denúncia muito grave é repassar para jornalistas que eu conheço. Porque eles sim vão ter capacidade para poder investigar aquele assunto, pesquisar aquela informação e verificar a autenticidade daquilo. E geralmente o que eu faço quando surge algum tipo de denúncia para mim aqui é esperar ver se a imprensa vai noticiar. Porque daí sim eu vou ter uma confirmação da imprensa de que eles lá, os jornalistas, investigaram e depois disso eu vou poder vir aqui mencionar esse assunto. Tentar compreender o que está acontecendo. Mas várias vezes, em várias circunstâncias, eu recebi documentos aqui, materiais aqui, informações aqui, que eu repassei para outros jornalistas, para que eles possam fazer investigação e confirmar se aquilo ali merece ser veiculado ou não, se aquilo ali realmente é uma denúncia grave ou não. E como eu disse, jamais parei para pensar, foi um hacker que fez isso? Alguém que roubou esse dado de alguém? Porque se tem uma coisa que a imprensa faz, é o trabalho da imprensa, é de revelar justamente aquilo que os poderosos querem ocultar. O trabalho da imprensa é de fiscalização, de transparência e de revelar aquilo que os poderosos querem ocultar. Porque quem está no poder, e quase todo mundo vai fazer isso, gente, quase todos que estão no poder acabam em algum momento se embriagando com o poder e achando que são muito mais poderosos do que realmente são, eles vão pôr os pés pelas mãos, eles vão fazer coisas ilegais, coisas ilícitas, coisas antiéticas. Então é nesse momento que o trabalho do jornalista é tão importante, porque são as pessoas que vão estar de olho nisso, e quando surgir uma informação de dentro, alguém que passa essa informação para elas, ou um hacker, por exemplo, nesse caso aqui, que foi lá e invadiu essas contas, quando alguém passar esses dados para os jornalistas, é trabalho deles expor isso ao público. Lembre-se que a imprensa é um dos pilares da democracia. Sem uma imprensa livre, sem uma imprensa transparente, sem uma imprensa comprometida com os fatos, a democracia está sempre em risco. Bem, a democracia sempre está em risco, mas se não houver um jornalismo sério, é muito pior. Então o que a Manuela Dávila fez como graduada em jornalismo, como uma profissional de jornalismo, foi fazer aquilo que ela deveria ter feito, que é preservar o anonimato da fonte, que talvez ela nem saiba quem fosse, e nesse caso ela repassou para um jornalista que pudesse realmente fazer a investigação e trazer isso ao mundo, que é o Glenn Greenwald e o pessoal do Intercept. Ela não fez nada de errado, ela não cometeu nenhum crime, e nem o Glenn Greenwald também, muito menos. Você tem jornalistas atuando, fazendo aquilo que eles devem fazer. O hacker, se cometeu crimes, deve ser julgado, deve pagar por seu crime. Mas é uma culpa do hacker, é alguém que foi lá que roubou aquilo ali. Mas o jornalista não tem responsabilidade nisso. E, inclusive, como eu disse, não importa para o jornalista como ele obteve aqueles dados. Possivelmente o Glenn Greenwald nem chegou a indagar para a fonte onde ele obteve aquela informação. Como é que ele chegou até isso? Porque não importa, de fato. Realmente não importa. E uma coisa interessante que o Delgatti disse, né, nos depoimentos, sobre se ele tinha adulterado o material, se ele tinha fraudado o material, né? Ele respondeu que ele nem sabe se isso é possível, do modo como vem o pacote de dados. Então ele supõe que não seja possível adulterar essas informações. E o desespero do Moro para destruir esses dados, para destruir essa informação, já revela muito o caráter explosivo delas. Porque ali você terá a verificação de que o que o Intercept publicou até agora é autêntico e é verídico. O que pode comprometer tremendamente a carreira do Dallagnol e também do Sérgio Moro. Em um país sério, o Moro tinha caído já. O Moro já teria pedido demissão, já teria sido exonerado. Num país sério, é o que teria ocorrido. Basta ver o caso recente no Porto Rico lá. Quando vazou conversas comprometedoras do governador, a população foi pra rua e o governador renunciou. E de certo modo foi uma história muito parecida com essa do Brasil agora. Foi vazamentos de conversa no Telegram, ou seja, num país sério é o que acontece. Na França ocorreu um outro caso também de um dos seguranças. Mas no Brasil, como essa bagunça, né, como ninguém leva a sério nada, as pessoas estão mais preocupadas nos hackers de Araraquara, em como foram obtidas informações, do que nas informações de fato, daquilo que realmente importa, que é o vazamento dessas informações, o que contém esses diálogos.
informações graves contra o Moro, contra o Dallagnol, contra o Fux. Então é lamentável que mais gente dedique seu tempo falando dos hackers do que falando das notícias da Intercept e de outros jornais agora que participam em parceria com a Intercept nessa divulgação desses dados. E uma coisa que eu li hoje também que é interessante, né, esses dados agora que foram pegos junto com os hackers, pode levar a várias defesas de acusados da Lava Jato, de delatores, de pessoas que estão presas, a solicitarem essas informações para poder defender os réus, para poder defender os seus clientes. Porque prova obtida de maneira ilícita, nesse caso por um hacker, ela não vale para acusar ninguém, ela não vale para incriminar ninguém, mas ela vale para defender alguém. Então muitos advogados agora estão de olho nisso aí para poder acessar esse material e tentar defender os seus clientes. Então isso aí pode levar também à revisão de vários casos. Há muitos casos que têm que voltar agora do zero e entrar no novo processo judicial porque foram contaminados pela parcialidade e pelo comportamento antiético do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, na ambição dele de prender as pessoas, extrapolou seus limites éticos e legais enquanto juiz e pôs agora tudo a perder. Ele pôs todo o trabalho dele, né? Vamos botar o trabalho entre aspas aqui, porque foi um trabalho sujo, né? Um trabalho porco de tentar incriminar as pessoas. Ele pôs todo o trabalho dele a perder agora e muitos processos podem voltar do zero sim, incluindo do Lula. Então, para resumir esse vídeo aqui, a Manuela Dávila fez a obrigação dela. Ela agiu de maneira ética, coisa que o Sérgio Moro não faz. Coisa que os jornalistas agora que estão pedindo a prisão do Glenn Greenwald ou a deportação dele não fazem também. Jornalistas que são antiéticos e incompetentes também. Alguns jornalistas que publicaram reportagens recentes aí são completamente amadores, pessoas que não têm noção do que é jornalismo. Então a Manuela fez aquilo que ela deveria ter feito, e permitir que essa informação viesse ao mundo. E nesse caso através do Glenn Greenwald e do Intercept. E outra coisa que a Manuela fez também que o Moro não fez, o Dallagnol não fez, foi se pôr à disposição da justiça. Foi se pôr à disposição para depor, para mostrar o celular dela, para que ela possa realmente esclarecer as coisas. Porque o Sérgio Moro quer destruir provas, o Sérgio Moro quer ocultar as provas, ele quer livrar as costas dele. Ele não tem o menor interesse que a verdade venha à tona, ele quer ocultar as coisas, ele quer destruir. Se ele pudesse destruir as provas hoje, ele faria, só que ele não pode. É aí que está a forca do Sérgio Moro, porque as provas agora existem, estão na mão da polícia, outras pessoas vão ter acesso a essas informações, possivelmente, e o Sérgio Moro vai cair. Ele só não vai cair se o Brasil realmente, se a lei, se a moral e se a ética no Brasil não existe mais. Se o Moro fosse minimamente honesto, se ele fosse minimamente decente, ele já teria pedido a demissão. Para poder responder a isso e garantir que esse processo agora da Polícia Federal e dessas investigações envolvendo os hackers fosse realmente isento. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí. Primeiro, sobre o comportamento da Manuela Dávila. O que vocês pensam sobre isso, o envolvimento dela agora nessa história? Segundo, se essa história começa a fazer um pouco mais de sentido agora, né? Essas peças estão se juntando. Para mim está se juntando. Para mim, aos poucos, está começando a fazer um pouco mais de sentido. E se você vê alguma possibilidade do Moro agir de maneira honesta e renunciar ao ministério e deixar que a polícia atue, sem interferir, sem tentar atrapalhar o processo. O que vocês pensam? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!